Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Ford Escort em sua versão L, do ano de 1985, com motor 1.3 CHT a gasolina e transmissão manual de 5 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, por favor, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que iremos testar, dos carros que já testamos e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo específico de algum carro mais duradouro, procure aqui na área das playlists, que lá nós temos o meu cotidiano com diversos carros que são ou que foram meus, tá bom? Inclusive com ciclo urbano, ciclo de estrada de terra, desempenho, enfim. Tudo que você pode querer saber sobre um carro antes de comprar ele no seu cotidiano. Então vamos contar aqui um pouquinho da história do Escort no mundo e depois aqui no Brasil. Bom, o Ford Escort foi lançado na Europa no início da década de 70. Ele era um carro subcompacto que viria a competir com o Opel Kadett, e mais posteriormente com o Volkswagen Golf. Ele trazia tração traseira, ele tinha um porte muito parecido com o Ford Corcel aqui do Brasil. E, inclusive, a primeira geração e a segunda geração do Escort chegaram a ser pensadas para serem vendidas aqui no Brasil, no lugar do Corcel. Porque, para quem não sabe, o Ford Corcel não era um carro da Ford, Inclusive, a mecânica do Corcel não era Ford. O Ford Corcel ele era um projeto desenvolvido pela Willys, que era uma marca que existia aqui no Brasil, que fazia o projeto vendia projetos de diversos carros aqui no Brasil, americanos, franceses, no caso da Renault, E em 1967 ela tinha o projeto M de um carro médio. O carro médio para o Brasil é o carro subcompacto lá para o exterior, Então o que aconteceu? Ela já tinha o carro todo pronto, montado nas bases do Renault 12. Que viria também a ser lançado aqui na Argentina já em 68. Desenvolveu o carro ficou todo preparado, montado, só que a Willys foi vendida para a Ford. A Ford já tinha o Galaxy, só que ela precisava de um carro para atingir as massas. Então o projeto M foi o projeto perfeito, porque a Ford pegou o projeto todo feito e lançou com o nome Ford. Por que o nome Corcel? Corcel é um cavalo. Para seguir a linha de nomes que a Ford estava seguindo no exterior, como Ford Capri, Ford Pinto, Ford Mustang e Ford Maverick. Todos eles são nomes de cavalos, de derivações de cavalos. Então, Corcel ganhou esse nome também para seguir essa linha. Com o motor Renault, que era aquele 1.4, que depois virou 1.6, depois virou 1.3 na década de 80, nesses cortezinhos que a gente testou, Corcel fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas, durante a década de 70, a Ford pensou em substituir o Corcel por um carro verdadeiramente Ford, que era o caso do Escort. O Escort ele tinha o mesmo porte do Corcel, só que ele se diferenciava do Corcel por ter tração traseira. Ela tentou com o Escort 1, não deu certo, tentou com o Escort 2, não deu certo. E aqui a gente faz mais um adendo. O Escort, naquela época, ele era um campeão de rallies, com o Escort RS 2000. Então é um carro muito marcante para o cotidiano europeu. Aqui no Brasil nem se falava ainda de Escort nesse momento, E também chegaram a pensar no projeto Bobcat. Não penso besteira, é Bobcat. Que era o projeto do primeiro Ford Fiesta, que viria a ser lançado em 74. Chegaram a testar aqui no Brasil, só que desistiram de vender o carro aqui no Brasil, que seria um carro bem pequenininho, para a época. Enfim, não tivemos a primeira, não tivemos a segunda, viemos até a terceira geração. Essa terceira geração do Escort foi lançada na Europa em 1981, chegou aqui ao Brasil em 1983. Era um carro muito moderno para a época aqui no Brasil, Ele só não conseguia ter o frescor de novidade que o Monza tinha, porque o Monza foi lançado meio ano depois da Europa, foi muito rápido. Mas o Escort igualmente foi rápido, porque há muitos anos não tínhamos lançamentos totalmente novos, com carroceria e estrutura totalmente novos. Ao contrário do que acontecia na indústria, no padrão da indústria naquele momento aqui no Brasil, que era só trocar frente e bunda interior, frente e bunda interior. Não mudava mais nada no carro.
Então, Monza e Escort trazem modernidade ao Brasil e também são os dois primeiros carros a trazerem o conceito de deformação programável aqui para o Brasil no início dos anos 80. Tá? O Santana ainda não tinha isso, porque o Santana derivava do Passat B1, né? E o Passat B2 é a segunda geração, mas muito do Santana ainda é aquela plataforma que ainda é uma plataforma da geração BX, né? Por isso que ele não tinha esse conceito. Apesar de ter durado muito mais em linha do que Monza e Escort, né? E posteriormente tivemos também o lançamento do Uno, que era outra coisa super moderna para o momento aqui no Brasil. O Escort continua em linha no mundo. Em 1986 foi lançada a geração MK4, que nada mais era do que um facelift desse MK3 com interior novo, frente e traseira novas. Em 90 é lançada aquela geração, entre aspas, sapão, que nós tivemos aqui no Brasil em 93. Inclusive que tem um Escort mítico nessa geração, que é o Escort Cosworth, né, incrível, dos ralis, com aquela asa traseira maravilhosa. E em 95 foi lançada a última geração mundial do Escort. Tá? O Escort recebeu aquela geração que nós tivemos aqui a partir de 96 para 97, né, com o motor Zetec, né, e que foi até o final da linha aqui no Brasil em 2003 com a última Escort SW. Inclusive, o Escort ficou por muito tempo ao lado do seu sucessor em linha aqui no Brasil, que era o Focus, né? Então isso é bastante interessante e era um carro muito bom, é um carro que eu gosto muito. O Escort eu acho ele muito bonito e muito bom, eu só não gosto do Escort AP. Mas o restante dos Escorts eu gosto muito. Acho carros que têm uma personalidade muito grande, carros que marcaram demais os anos 80. Se tem dois carros que marcaram os anos 80 foram o Monza Classic SE e o Escort XR3 conversível. Eram os dois carros mais caros do país. Brigavam por esse posto o tempo inteiro. Então tem uma história muito grande aqui no Brasil. Enfim, comentamos aqui um pouquinho da história do Escort. E vamos falar agora a respeito do meu teste com esse Escort L, né? Que é uma preciosidade que eu sempre encontrava no posto de gasolina quando eu ia abastecer meu carro. Ele é 1985, é a versão mais basiquinha do Escort, com motor 1.3 CHT, que é um motor Renault. Tá? Para quem não sabe, eu falei de motor Renault ali anteriormente. Esse motor se chama Sierra na Renault, tá? É o motor Sierra ou o motor Cléon Fonte, né? Que depois virou Energy, depois virou K, né? Série K, que inclusive habitou os motores de Logan, Duster, toda a linha Renault até poucos anos atrás, que era o K7M e o K4M. Sim, o motor K7M e o motor K4M é o mesmo motor de Escort que é o mesmo motor de Corcel. E que habitou até Volkswagen no Gol Voyage Paraty, na época da Auto Latina, né, que era chamado motor aí. Enfim, voltando aqui para o nosso querido Escortinho. Então eu via sempre aquele carro, um cinza metálico, bonitinho, na fila do posto, né, com um senhor de idade e a filha dirigindo o carro. E eu ficava de olho, porque é difícil você ver um carro desses bem cuidado, né? Infelizmente, a qualidade da lataria, né, e da pintura dos Fords, e de todos os carros ali até no final da década de 80 era muito deficiente, né? Então, foram carros que se acabaram, principalmente carros que moravam perto do mar, viravam podre e ganhavam podre em menos de 1, 2 anos, tá? Isso era muito triste porque eram carros muito bons e bonitos, né? Então, ver aquele carrinho preservado e bonitinho, eu falava, pô, um dia eu quero testar. E tive a possibilidade de o testar, né? Como eu vos disse, é um carro incomum, né? Todo mundo deseja o XR3, 1.6 a álcool, né? Com motor Fórmula, né? CHT Fórmula, que é mais potentinho. Mas esse é muito gostosinho, tá? Esse Escort, ele tem esse motor 1.3 a gasolina, que era muito incomum na época. O L ele é bem simples por dentro, né? O acabamento dele é todo de couro. É engraçado a gente falar do couro, que hoje couro é luxo. Na época, couro era sinal de simplicidade, né? Então, ele é todo de couro por dentro, né? E as portas e tudo pré-moldado. Os encostos de braço bem pequenininhos, mas era normal porque era uma versão de entrada. A parte mais interessante do Escort no interior é o seu painel. Ele é muito bem montado, tá? Ele é muito bonito de você olhar. Tem uma questão peculiar para mim, que ele tem 3 alavancas no volante. Sim, ele tem 3. Né? Que tem a das setas, tem do limpador e tem mais uma ali.
Então você pode se enrolar um pouco além do botão do alerta, né? Mas é engraçado. O painel ele é muito, como no caso do Monza, diria anatômico, né? Porque ele é muito próximo do motorista, então tudo é muito fácil. Você não precisa levar a mão longe para você conseguir fazer alguma alternância no carro, né? Então é muito bom. Os comandos da ventilação dele ficam do lado do relógio, que tem um relógio grande no painel, né? Que no caso dessa versão ele não tem o conta-giros, né? Por ser uma versão de entrada, mas tinha reloginho. Os comandos da ventilação ficam ao lado, né? Como se fosse uma parte do cluster do painel. Você tem medidor de combustível, temperatura do motor e velocidade com odômetro parcial. Isso é raro de você encontrar em carros básicos antigos, tá? Ele estava com um rádiozinho Philco, que é uma graça, né? Além do rádiozinho Philco, ele tinha um porta-fitas cassete embaixo, né? Ou seja, nostalgia pura, né? O volante bem pequenininho, né? O que poderia ser um incômodo com a direção sem assistência hidráulica. Mas ela é muito leve. Curiosamente, ela é relativamente leve, né? Isso é bastante interessante. Então, muito bem acabado, muito bem montado, né? Muito gostosinho de dirigir, um carrinho de dinâmica boa, motorzinho girador, mas que até tem um torquezinho bom. Esse 1.3 ele me lembra muito os 1.0, os motores 1.0 dessa última década, tá? Que não fazem nada feio, mas não tem grande desempenho. A gente não pode querer que o motor 1.3, que vem desde 67, estava numa atualização de 85, fosse um estrondo de potência. Mas é bom, é bastante adequado, tá, para a realidade de um carro básico naquele momento. Eu achei ele muito elástico, né? É um motor de uma manutenção muito barata, porque não tem nem correia dentada, é corrente de comando, né? E muito, mas muito econômico, segundo o dono. E aqui eu vou botar dados da quatro rodas da época, que fez um teste com 1.3 a gasolina e 1.3 a álcool. E eu me surpreendi. Primeiro que o Escort ele pesa 830 quilos. Naquela época os carros eram bem leves, né? E essa versão 1.3 a gasolina tinha 56 cavalos de potência e 10 kg de torque, que para muita gente vai ser pouco para os dias de hoje, mas para 830 quilos é um peso bom, não é um peso nada ruim. E um câmbio de 5 marchas também ajuda muito o carro a desenvolver velocidade. Só que eu me surpreendi com os consumos de época desse carro. Ele era considerado o carro mais econômico do país à época. Vocês querem ter uma noção que no ciclo urbano, com gasolina, ele conseguia médias de 12 km por litro de gasolina. Na estrada, ele chegou a fazer 18,3 km por litro de gasolina a 100 km por hora. Para quem não sabe, a quatro rodas dava consumo por velocidade, tá? Naquela época. Então é bastante interessante isso. Com carga total, ou seja, o carro com 450 quilos, ele ainda fez 16,6 km por litro de gasolina. É um absurdo de economia para a época, né? Então, assim, é muito interessante. Para vocês terem uma noção, eles faziam um teste, né? A 40 km reais em quinta, ele chegou a 22 km por litro. A 60 km por hora em quinta marcha, ele chegou a 23 km por litro, né? A 80 km por hora chegou a 20 km por litro e a 100 aos 18,3. Andando a 120, ele ainda fazia 15 km por litro de gasolina. Que carro que faz 15 km por litro de gasolina hoje andando a 120 por hora? Espetacular. Espetacular realmente, tá? Para vocês terem uma noção, o escalonamento de marchas dele até que era relativamente longo para a época. Primeira marcha fazia 53, segunda 87, terceira 130, quarta 146 e a quinta 146, porque a quinta era um overdrive. Mas muito interessante, tá? Em termos de aceleração, é aquilo que eu disse para vocês. Ele é como um carro 1.0 dos anos 2010, mais ou menos, né? Ele fazia aí por volta de 15,8 segundos para chegar ao 100, ou seja, um Fire 1.0 mais ou menos, né? Mas muito bom, tá? Eu usei esses dados da quatro rodas porque eu não ia conseguir ter os dados de consumo, porque é um carro que não tem computador de bordo, obviamente, né? Em termos dinâmicos, agora voltando para o Gustavo dirigindo, né?
Muito bom, tá? Só que tem que sempre ter atenção à questão do alinhamento da suspensão traseira, que já é independente. Só que o que acontece? Com o tempo, ela começa a perder o alinhamento, fica aberta, fica um carro bastante instável. Quando ela está alinhadinha, é um carro que ele é um kart, ele é neutro. O Escort, tá? Se a gente voltar ao tempo dele, seria um 308 da época dele, ou como é hoje, né, que saiu pouco tempo atrás de linha, o Focus, né? Os carros cresceram muito. E se hoje um Focus e um 308 são carros maravilhosos de se dirigir, com uma dinâmica fodida, né? Muito boa, o Escort também o era naquela época. É muito bom de dirigir, ele tem a direção muito bem desmultiplicada, ele não precisa virar tanto e ainda consegue ser leve mesmo sem assistência hidráulica. Isso surpreende muito, tá? E o motorzinho gira gostoso, claro, a gente não consegue ver porque não tem um conta-giros, mas sente o barulhinho gostoso, né? E o carrinho girando, girando, pedindo para acelerar e acelerar, né? Aquele meio que, como o Tias Forfias falava em Pele Shelter, né? I ask for more and more, né? Pedindo por mais e mais, né? Então, muito gostoso. Realmente dá para se entender porque foi um carro que marcou tanto aquela época. E uma pena a maioria deles ter virado pó, não pela falta de qualidade mecânica, mas pela carroceria que não resistiu ao tempo. A minha dica é, se você gosta de Escort, se você gosta de um carro desses, e quer ter ele como um segundo carro, até como um primeiro carro ainda vale muito a pena, na minha cabeça. Procura um Escort Hobby 1.6 dos anos 90, porque anda muito mais do que esse, ou seja, então você vai ter uma experiência ainda melhor, é quase tão econômico quanto, e você tem a vantagem de um carro que tem já uma proteção de carroceria muito boa, porque nos anos 90 ganharam novos produtos químicos, começaram a manter a pintura por mais tempo, e principalmente um carro que não tem quase valor de mercado nenhum. Então ele cai bem como um segundo carro na garagem, e é um carro que tem um potencial muito grande para valorizar. E além disso, um carro que é puro prazer ao dirigir. Só perde para o meu Monza, que, né, o Monza é Monza, mas o Escort também é maravilhoso. Gostei demais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo, com o tempo eu vou respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!